Alô você, estamos aqui novamente agora com o episódio número 5, né? Estamos tendo a imenso, como diz meu Thiago Mello, está falando agora dele, a inanarrável satisfação de receber aqui o Albert da GP Todos. Albert, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Prof. Éder Conecta. Beleza, professor, muito obrigado, né? Gostaria de agradecer primeiramente o convite, a oportunidade de a gente estar aqui batendo esse papo, né, bem dinâmico, né, descontraído, e trazendo, né, para você aí um pouco da nossa história, um pouco da nossa convivência aqui como empresa, empreendedor, e batendo um papo bacana aí. Obrigado pela oportunidade, Pedro também que está com a gente aí. O Albert é meu amigo de longa data, mas quem fez o convite foi a nossa equipe, foi o Pedrão, né? O Pedro fez o convite. Até quem quiser, né? Vamos deixar um corte aqui pro Pedro, né? O Pedro é gestor de tráfego pago, faz foto, vídeo, edição. Rapaz, é fela. Tá na GP Todos, tá aqui no programa também. Fez essa ponte aí pra gente começar mais uma entrevista de grande força e grande peso aqui no programa. O Dr. Leonardo pediu para não falar grande peso, porque eu falei, estou com um convidado de peso aqui, não gostou. Falou, você está me ironizando, professor? Então, recebendo aqui o Albert da GP Todos. Albert, a gente sempre começa a entrevista assim, pra você contar teu histórico de vida, né? Eu sempre brinco com o pessoal, desde o rádio, você já me deu entrevistas no rádio, que a gente falava lá, nos conte, desde o dia que você nasceu até o dia de chegar aqui nesse programa. Albert, nos conta um pouquinho do seu histórico de vida, né? Fala um pouquinho da igreja, da família, da GP Todos, vamos lá. Show de bola. Então, professor, digamos assim, uma história, uma vivência muito boa, né? Que a gente tem trazido no decorrer dos anos. Eu cresci junto com a minha mãe ali e tal, né? Uma família um pouco dividida, mas com uma estrutura familiar assim que minha mãe trouxe para mim assim muito boa, né, trazendo para nós desde o início um caminho correto, um caminho, né, assim na presença de Deus, né, na igreja e tal. E isso eu acredito que essa raiz, né, me fortaleceu muito. Eu desde do início assim, eu me lembro, eu trago muito para isso, até para entrar no termo aqui da empresa. Porque eu via minha mãe, né, lá no início, lá ela lidando com as vendinhas dela, naquele tempo, aqueles catálogozinhos ali de Avon, Natura e tal, sempre vendendo ali, né, sempre negociando, e aquilo sempre eu gostei. Então, quando eu peguei uma certa idade, era criança ainda, né, tinha ali meus 11 anos, ali eu comecei a fazer as minhas vendas, trabalhei vendendo picolé, né, lá no Residencial 2000, né, então eu cresci lá, né, lá no Residencial 2000, naquele tempo não era centro como é hoje está tudo urbanizado, dominado, né? Urbanizado, mas no tempo que eu morava lá não era assim, era um bairro bem complicado ali e tal, mas a gente trabalhava e ali abri uma sorveteria, comecei vendendo um picolézinho ali no carrinho mesmo, né, 11 anos de idade, cresci mais um pouco ali, veio a época do DVD ali, do CDzinho, o DVD do Paraguai que dizia, e ali eu comecei a ver que eu tinha um jeito pro negócio, que eu gostava de vender, eu gostava de estar conversando com as pessoas, batendo ali, oferecendo, e ali eu já vi que, né, que aquilo era para mim, fui crescendo e hoje estamos aí, graças a Deus, né, com o passar dos anos conheci a minha namorada, hoje a minha esposa, mãe dos meus filhos e tal. E a gente entrou na empresa, na GP Todos, que é uma empresa familiar, né? A gente tá até hoje ali, graças a Deus, dando tudo certo. Você levantou vários pontos aqui, Albert, que eu acho muito interessante a gente citar, né, no programa. Por exemplo, você falou ali a família um pouco dividida, mas com valores muito bem pré-definidos, né? Então você tinha pais separados, isso? Pais separados, né? Por que eu toquei nesse ponto? Porque eu trabalho com adolescentes, você sabe, lá na Colégio Fera, na Faculdade de Guarapuava. E muitas vezes, é claro, a gente não está aqui para julgar ninguém, mas muitas vezes a gente sente que aquele aluno que está mais revoltado, cara, o pessoal, não, porque são pais separados. Eu falo, mas isso não é um parâmetro, né? Você é uma prova viva, nosso convidado anterior, o Cleverson, né? Também tocou o mesmo ponto. E, claro, as mães criam muito bem, os pais criam muito bem hoje, então não é o fato da separação que vai fazer com que não tenha essa base, né? E eu acho tão bonito que todos os convidados que vêm aqui, eles já puxam o assunto da família, né? Familiar, né? Porque a família é a base de tudo, né? Hoje a família,
né? Que nem a gente tava conversando aqui, né? Há pouco. Hoje você tem que... a família é o reflexo, né? Você tem que viver aquilo que, né, a tua empresa, digamos assim, ele reflete aquilo que você está vivendo dentro de casa, né? Tudo que você vai fazer, né? Então, graças a Deus, a gente cresceu em cima disso. E quando a gente fala família, né? Existe até um termo aí que o pessoal acaba confundindo com a política, ele fala família tradicional brasileira, né? Eu não gosto muito desse termo por causa de um ponto. Por exemplo, eu tenho um primo que ele perdeu a mãe no parto. Aí o pai seguiu outro caminho na vida, a minha mãe e 2 tios e a avó criaram ele. Um rapaz muito bem criado, um rapaz de valores muito pré-definidos, né? Porque tem a família dele hoje, né, bem consolidada. Arquiteto e engenheiro em Curitiba, né? Então o que é a família tradicional brasileira dele? É a avó, minha mãe e os 2 tios, né, Albert? Sim, né? Claro. Então assim, claro, a gente entende que a família tradicional seria lá, né, a gente torce para que tivesse o pai, a mãe lá, os irmãos reunidos, mas no caso dele ele perdeu a mãe, né? E teve esses valores. Eu achei muito legal tocar nesse ponto e também para mim uma novidade, né? Você já veio nesse cunho religioso então há mais tempo, não foi depois do casamento e tudo mais? Desde a infância, né? Desde Olha a infância, caminhando junto com a minha mãe, indo para a igreja, às vezes indo a pé para a igreja, voltando, mas a gente não deixava de ir. E hoje, né, eu sigo nesse caminho, né? Sigo nesse... E você já era da igreja de Filadélfia, na época não era Filadélfia ainda? Na época, quando eu era criança, não. Eu entrei na minha pré-adolescência, na igreja de Filadélfia, quando eu fui morar no Residencial 2000. Ali teve um trabalho social muito bem elaborado para as crianças, adolescentes. E ali eu entrei, né? E ali tô até hoje, né? Meu pastor até brinca comigo no tempo do suco com bolacha, que a gente ia lá só para uma resenha e tal, comer um lanchinho, né? Mas isso daí aflorou, né? Chamado dentro de mim aí, a gente segue até hoje, né? E você, vamos dizer assim, Albert, você entrou na igreja através de um projeto social. Através de um projeto social. Só que você também desenvolveu um projeto social, né? Nos fale um pouquinho do teu projeto social, que a gente conversou a última vez, né? Sim, há um tempo atrás a gente conversou na rádio e tal, né, sobre isso, e a gente desenvolvia um trabalho social, eu junto com a minha esposa, né? A gente tinha um grupo de jovens, adolescentes, muitos anos trabalhamos com isso lá no Residencial 2000, levando assistência, né, cuidado para os adolescentes, né, de vulnerabilidade social. Isso era muito interessante, muito bom. Isso daí vai voltar, se Deus quiser. E isso vem e traz o jovem para dentro da igreja, que é importante a gente salientar, né? Exatamente. Tira da rua, tira das esquinas, né, ali na vulnerabilidade, leva para dentro da igreja, ensina o caminho correto, né, mostra a palavra de Deus para ele, para aquele que não conhece ou para aquele que conhecia de repente de uma maneira diferente. A gente ensina o que é correto, dá uma assistência familiar ali, né, para algo que esteja precisando. No inverno a gente teve um projeto muito bacana, né, levando já para esse lado aí, o Cobertos de Amor, que é um projeto que a gente desenvolveu com um grupo de jovens através de uma missão que a gente fez, buscando na igreja agasalhos, cobertores ali e tal, e distribuindo para as famílias ali. Chegava a família, escolhia ali qual cobertor ela queria, o edredom que ia ficar legal, né, o forro de cama que ela gostava, era o Cobertos de Amor. Cobertos de Amor. Legal. E o que acontece? O reconhecimento que esse pessoal acaba tendo pelo que vocês estão fazendo pela família deles, faz com que esse jovem abra, né, o caminho para você conseguir trazer para a igreja. Porque se você chegar, Albert, só tentando trazer para a igreja não consegue, né? Exatamente. Tem que ter um social, tem que ter um apoio. A igreja é isso. A igreja ela tem que se preocupar com a vida. Certo. Ela precisa se preocupar com aquela pessoa, né? Antes mesmo de você falar de uma placa, uma denominação, você tem que se preocupar com aquela pessoa. Como que está aquela família? O que ela precisa? Ela precisa de um apoio, um abraço, ela precisa de um conselho, precisa que eu vá lá, converse. Tem muitas pessoas hoje que precisam de uma conversa, de um diálogo. Certo. Né? Não precisa você chegar lá e levar, não. Ela precisa de um tempo que alguém escute. É que as pessoas não entendem qual que é o termo da palavra pastor, né? O pastor é pastorear, pastorear. Né? É você estar, vamos dizer assim, sobre a guarda de uma pessoa que justamente vai fazer isso, né? O pessoal não entende a palavra pastor, né? Exatamente. Às vezes até tem uma denominação errônea, né? Porque já se falaram muito mal, né, cara? Tanto do padre, do pastor, do rabino, né? Generaliza as muito. As pessoas não entendem, né? Poxa, mas eu fui lá no culto, daí pediram dinheiro. Logicamente é uma obra, né? É um trabalho, né? Você tem que ter, né? Sim. Esses dias eu vi o André Fernandes falando algo muito legal. Luiz, eu continuo com esse discurso, dizendo, poxa, eu quero achar uma igreja onde não se pede dinheiro. Ele falou, ótimo, se você não direcionar o teu dinheiro para a obra de Deus,
é justamente isso que o contrário quer, né? Que não se fale, né? Sim. Que não fortaleça. E é logicamente todos esses projetos sociais que vocês têm e precisa desse investimento. Sim. Então, às vezes, o pessoal não entende, né, Albert? O porquê que é feito o pedido e por que é feito o trabalho. Né? Exatamente, isso é tudo voluntário, né? Tudo através disso, recurso, tudo envolve recurso, né? E a gente trabalha também com isso, né? Bastante pessoas chegam para mim, empresários, amigos meus, que conheciam, né, os projetos sociais que a gente desenvolvia lá no bairro, que eu dizia, Albert, eu quero participar disso, né, como que eu faço para, teve amigos meus, como que eu faço para doar uma cesta básica lá para você levar? Eu disse, cara, é só você me chamar aqui que eu vou, carrego e levo, né? Sim. E fazia isso, cara, teve tempos que a gente levava tudo, né? Isso daí. Você é bem ligado à igreja há quantos anos, Albert? Cara, desde quando eu era criança, assim, eu comecei, mas assim, ligado mesmo a estar na frente de um grupo, assim, desenvolvendo um trabalho desde os meus 16 anos. Aí teve um tempo que a gente deu uma parada, agora uns 2 anos atrás, devido aos meus bebês, né, já digo assim, daí a gente, né, conversou com a esposa, tudo, disse, não, vamos cuidar aqui desse momento, vamos tirar esse momento aqui para cuidar dos nossos filhos, e agora, acredito que a partir do próximo ano a gente tá na ativa de novo com vários projetos sociais em mente já. Você sabe, Albert, que eu te fiz essa pergunta até, se isso aqui não é nem para corte, nem para nada, se servir para entrevista vai ficar, se o Pedro achar. O Pedro é um rapaz muito religioso, o Gabriel, nosso amigo, é religioso. Quando a gente se conheceu, eu nasci na igreja católica, né? Eu até fiz um post essa semana falando muito legal o post que me marcaram, eu repostei, aquele que disse tanto de visualização, que tinha uma imagem de Jesus assim, e perguntava, qual é a igreja certa? Ele responde, não interessa qual é a igreja, né? Então assim, eu não estou fazendo uma crítica, mas sempre que eu fui católico, né? Eu estava ali frequentando até dezembro a igreja católica. E esse ano, por intermédio do pastor do Cláudio, né? Vermonte, que mora nos Estados Unidos, ele me deu uma entrevista, ele me levou num culto, levou outro, daí o professor Saulo, o Claudinho que está aqui, né, na série, e o Saulo está nos Estados Unidos, está em Orlando, né? Sim. E daí eu fui, cara, e teve algo muito forte, Albert, dentro da igreja. Foi no mês de fevereiro, né? Sim. E até assim, eu já contei pro Pedro isso, nunca relatei no ar, mas o Saulo tava pregando, o Cláudio tava lá de esquerda, e daí quando eu tava indo embora, eu comentei com a minha filha, falei, poxa, aquele pastor que tava lá direito, daí ela olhou pra mim e ela falou assim, não tinha pastor lá direito, pai. Eu falei, aquele que tava rezando em línguas. E assim, eu tive um choro muito forte. Sim. E quando todo mundo acha lindo isso, o Saulo me chamou e falou assim, tá preparado? Ele falou, porque agora vem pancada. Ele falou, eu vi no teu olho que você levou a sério, com regularidade, você mudou muitas coisas na tua vida e você mexeu com o mal. O mal, quando ele vê que ele não atinge mais no álcool, ele não atinge mais na pornografia, ele não atinge mais nas atitudes, na grosseria, ele vai mexer em estruturas psicológicas tuas. E assim, é impressionante, né? Quando a gente fala isso, para a gente estar passando o pessoal da igreja, quando você começa a frequentar e você começa a levar a sério pessoas que não são como você, que vêm desde a base. Por isso que a minha primeira pergunta foi a base, né? Sim. Como as coisas começam nesse princípio a dar errado. Né? E apanhar, e assim, coisa impressionante de o Saulo me ligar dos Estados Unidos e falar assim, eu tive um sonho assim, assim, assado. Sim. E de repente vinha uma bomba no mercado de trabalho, uma bomba familiar gigantesca, e coisas assim que muitas pessoas que não tinham estrutura, Albert, né? Não suportavam. E hoje eu entendo você, eu entendo o Pedro, né? O porquê da doação, né? O porquê de se entregar às pessoas não entendem. E esses dias eu estava lá na igreja, tarde assim, batendo um papo, eles fizeram uma videochamada, daí o Cláudio falou, quem tá aqui? Daí o pastor Saulo falou, eu sabia tudo que ia acontecer, meu filho. Ele falou, eu imaginei. Porque a gente vem assim, eu nunca posso dizer assim, tem aquela situação que você converte, né, Albert? Eu nunca fui o cara errado. Mas um dos meus ramos de atividade foi casa de shows e eventos, né? Então, assim, eu participava da noite de quarta a domingo, sem beber, sem festar. Mas é um ambiente pesado, né? A gente sempre fala, eu conversava com o pastor, com o padre, eles sempre falavam, é um ambiente que está trazendo muita energia negativa. Ou a pessoa está lá para extravasar, ou ela está lá traindo, ou algumas coisas estão sendo vendidas na região não é legal, ilícitas, e isso não é legal, né? Ele falou isso, essa energia, não é favorável. A energia te traz, né? Ele falou, então essa energia, né? E quando você passa a servir uma outra obra, e ele falou que justamente porque eu comecei a ver você em sala de aula, falando algumas coisas, ia falar de criacionismo, fixismo, daí geralmente o biólogo, né, cara, ele não acredita em Deus, daí fazia porque eu não sou preparado para pregar, longe disso, mas fazia uma mini. Falava da palavra para criança, falava da palavra na faculdade, falava no podcast, falava na rádio.
Ele falou, aí você também está mexendo com estrutura, né? Você também está mexendo com coisas que podem. Então você tem essa visão, cara, que a pessoa, quando você começa, né? As pessoas têm que entender que nesse início se apanha bastante. Mas o caminho, Deus começa a trilhar, né? Na verdade, assim, tudo que você... Assim, nunca é fácil, né? Eu digo assim, caminhar com Jesus é um desafio diário. É você dizer que você é cristão todo dia para você mesmo. Propostas, companhias, amizades, tudo isso ao entorno, negócios, né, relacionamentos, tudo isso, né? Então, tudo isso, às vezes a gente precisa negar a nós mesmos, como diz, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Olha aí. Jesus disse isso. É a parte de você dizer não para você mesmo, para suas vontades, para tuas manias, para o teu jeito de pensar, para algumas propostas, para algumas companhias, para você seguir no caminho que é correto, né? Para você seguir Jesus, né? Então tem essa parte. Tem a parte da dificuldade que diz, mas a dificuldade todos nós passamos. A diferença é que a dificuldade caminhando com Jesus, ela é muito mais fácil de você enfrentar ela. Você vai enfrentar uma dificuldade ou outra, você vai enfrentar uma crise no relacionamento, vai enfrentar uma crise familiar, você vai enfrentar uma crise financeira, você vai enfrentar uma crise, né? Tudo isso a gente passa. Eu passo por isso. Sim. Mas você caminhar com Jesus, você vê isso de uma maneira diferente. Você entende isso de uma maneira diferente. Você consegue suportar isso de uma maneira diferente. Não que você vai, né? Digamos assim, não vai existir. Mas você vai saber lidar com isso de uma maneira totalmente diferente de quando você não está com Jesus. Né? Então aquele cara que era explosivo, caminhando com Jesus, vai enfrentar uma situação, ele não vai. Ele vai ter um domínio próprio. Sim. Ele vai ter uma paz, né? É justamente isso. Entendeu? Para você caminhar, para você tomar suas decisões mais assertivas. Vai errar, vai tomar decisão errada? Vai. Mas você vai tomar sempre a mais assertiva possível. Você vai respirar, você vai entender. Andar com Jesus é isso. É você saber que você tem alguém no teu lado que você pode contar, né? Um amigo ali no teu lado que vai te ajudar em tudo. É natural isso, professor. Né? E tem assim também, eu acho que tem uma energia que atrai, né? Talvez eu não percebesse antes, né? Mas assim, a gente começa a se relacionar com pessoas. Que nem assim, a gente fez amizade com o Pedro, e o Pedro é da igreja, o Gabriel é meu amigo, o Gabriel é da igreja, foi... Aí, assim, para não dizer que a gente está falando só do público cristão evangélico, falando do cristão católico também, eu liguei para a nossa entrevistada semana passada. Falei, ó, quarta-feira a gente pode fazer uma reunião, que era um projeto da secretaria. Falou, professor, é sagrado para mim, quarta-feira eu vou na catedral. E daí eu falei com o Rafão, eu estou indo na missa. Eu falei, cara, será que agora a galera que está chegando, né? Ela é toda religiosa e antes não era. Sim. Entende? Falei com o Thiago, com o irmão do Leonardo. Falei, Thiago, fiz uma entrevista tua, tal. De pá, professor, sábado eu não gravo porque sou adventista. Eu falei, cara, todo mundo é religioso. Católico, adventista, evangélico. Mas a energia traz. Óbvio, você não acha que começa a atrair? Sim, né? O ambiente que você convívio, né? O convívio, o ambiente, aonde você tá, o teu círculo de amizade, as pessoas com quem você anda, aquilo que você ouve, né? Tudo isso você vai, a mente da gente, ela vai captando, ela vai atraindo e a gente vai vivendo dessa maneira. E a gente começa a ficar preparado para algumas coisas. Pode parecer uma coincidência, mas isso é fé, né? Eu estava numa sexta-feira em casa e fui convidado para um churrasco. E assim falei, antes eu vou lançar as provas, as notas da faculdade, e antes eu vou fazer aquilo, eu tomei um banho. Aí quando deu aquela preguiça, o pessoal, alunos, né? Não é no lugar errado, nada. Venha. Eu falei, sabe quando vem aquele negócio? Não vou. Sabe, parece que deu uma canseira, assim. Sim. E eu fui dormir. Cara, meu telefone tocando sábado de manhã, tinha assaltado um rapaz com um carro igual ao meu. Aliás, tinha um sequestrado. Imagina. Tá? E, claro, Guarapuava tem 200 mil habitantes, professor, mas eu não saí aquela noite porque veio como se fosse um chamado, assim... Sabe, o corpo foi pesando, minha mãe nunca ia falar nada, pediu pra ir, disse que quando a mãe pede não é pra sair. Vai, eu tenho um amigo vizinho que falava assim, ó, quer saber se vai dar ruim? Liga. Se a mãe falar assim, não vá, velho, né? Nem que você fique bravo na hora que alguma coisa vai acontecer. Sempre, né? Leve guarda-chuva, leve que vai chover. Então a gente sempre fala assim, as pessoas não percebem o que o lado espiritual, o lado religioso e a fé tá fazendo na vida, porque às vezes é um livramento que você não viu, né? Sim, exatamente. Né? E era assim, era na véspera do Dia das Crianças, e 7h15 da manhã eu tava na rua e meu telefone tocando, o pessoal, poxa, foi você que foi sequestrado? Eu falei, que sequestrado? Tá doido? Né? Tinha sequestrado o rapaz, inclusive em ambiente perto da gente ia. Né? Então, às vezes, a fé, né? As pessoas não estão percebendo, né? O livramento. O livramento a gente não percebe, né? Os livramentos, exatamente. Isso daí é só
Só Deus mesmo para nos... Então, assim, Albert, quando a gente fala em fé e livramento, a gente trocou nesse assunto antes, porque a gente sabe que a GP Todos é uma empresa familiar, em que todos vocês são da igreja também, que colocam a fé e a família em primeiro lugar, né? E haja visto que vocês trabalham lá, eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa história, de como você chegou na GP Todos, há quanto tempo você está na GP Todos, né? E hoje qual é a sua função, da sua esposa, da sogra lá dentro, né? Ah, sim. Então, a GP Todos, como você falou, é uma empresa familiar, né? Ela no próximo ano, agora janeiro, faz 45 anos. 45 anos. Né? Então ela começou com os avós, né? Foi o saudoso Geneco, né? Conhecido na nossa cidade. Eugênio Chaia, né? Hoje, muito lugar que eu vou até hoje fazer um orçamento, uma medida, que encontra umas pessoas mais de idades, mas a GP não é lá do radialista, que ela foi fundada pelo Eugênio Chaia, que era conhecido como Geneco na radiodifusora. Certo. Locutor na radiodifusora. Foi muitos anos locutor lá com o Grupo Matos Leão e muito conhecido na cidade. Ele fundou a GP Todos, né? GP Todos fundado. Com cunho empreendedor já, né? Com cunho empreendedor, inovador para a época, né? Trouxe bastante evolução na parte de coberturas, trabalhava com muito outdoor, né? A parte do outdoor a gente é pioneiro na cidade. Olha só, publicidade de outdoor, começou ali. O GP ele vem de Geneco Propaganda. Então ele olha, não sabia. GP, Geneco Propaganda. Geneco Propaganda. Então ele começou, né, com a parte de outdoors das cidades aí, né? Começou com as placas de publicidade para as empresas e tudo mais, e já com a parte de todos, né, coberturas, né, e assim foi evoluindo, né. Passado algum tempo, né, meu sogro, minha sogra, né, trabalhando junto ali, né, já veio a segunda geração, que daí já é com meu sogro, o Henrique Chaia, com a Marli, que é minha sogra, né, por muitos anos desenvolveram muito a empresa, né, tocaram ali a empresa. E daí eu, quando eu tinha meus 15 anos, né, eu comecei a namorar com a Amanda, né, que é minha esposa hoje, e a gente começou a trabalhar lá na GP, né, começou a trabalhar o que era, né, algo mais informal ali e tal. Certo. A Amanda começou a desenvolver, minha esposa, o primeiro sistema da empresa ali, ela que começou a comandar ali no computador, quando foi sistematizar ali tudo, né? E eu comecei lá limpando andaimes de construção civil, que a gente também aluga andaimes para a parte de construção civil. Eu lá num cantinho lá, comecei raspando lá uns andaimes, né, que chegava sujo de obra, concreto e tal. E ali era o meu setor, né, cara? Ali chegava, ali era o que eu gostava de fazer. Pegava, descarregava, limpava, organizava aquele setor, né? E ali eu comecei, né? Eu e minha esposa começamos com essa idade, com essas funções, até que a gente foi evoluindo, né? Eu sempre com aquela vontade de vender, aquele espírito empreendedor que a gente diz, né? Sempre com aquela vontade de aprender a fazer um negócio, a vender algo e tal. Ali eu comecei a pedir algumas dicas pro meu sogro, pro vendedor que antigamente tinha na empresa. Como que vende isso? Como que tira essa medida? Como que faz esse cálculo? Metro quadrado? Como que é? E ali eu comecei a aprender, né? E me tornei um vendedor, né? Hoje a gente faz parte do quadro societário da empresa, né? Eu e minha esposa, né? Então eu organizo, né? Eu, minha esposa e minha sogra, a gente organiza toda a empresa, né? A gente cresceu, evoluiu, trouxe tecnologia, né? Para desenvolver o trabalho de todo, comunicação visual, né? Trouxe tecnologia, modernidade, e a gente está cada vez mais uma evolução constante, né? Trazendo isso para... Eu acho que você tocou num ponto bem importante aqui. Eu acho legal você falar que começou limpando andaime lá. Sim. Né? E isso eu acho que é o principal ponto do empreendedor e do gestor. Exatamente. Porque assim, ele tem que passar pelas etapas, né? Processos. A gente entende, Albert, que hoje, né, a gente pega aí a nossa geração, os nossos pais não pensavam em montar empresa, exceto quem tem o sogro. Sim. Eles não pensavam em deixar, até tinha aquela frase, né? Eu tenho que montar o meu. Ele, cara, se você não for competente o suficiente, você não precisa da herança, sabe? Sim. Tem aqueles chavão que sabe que é totalmente errado. Se a gente conseguir estruturar uma empresa familiar que cresça, que vire uma hold no futuro e tudo mais,
Vou dar um exemplo aqui, não vou fazer uma propaganda para ninguém, porque somos amigos aqui do Dalpozo, do Max Supermercado, do Parteca, nosso amigão, do Maurício, mas assim, eu sempre fui amigo do Dandan também, e uma vez eu fui levar o ingresso de um evento que a gente ia, da Friends, pro Dandan, e ele falou, cara, eu tô aqui no mercado, não sei o que, eu cheguei e falei, cara, vira o Dandan, ele falou, tá repondo prateleira ali. Eu falei, tá o quê? Porque a gente tinha aquela visão, tá repondo prateleira. Aí ele explicou que tinha faltado um funcionário. Sim. Mas o setor que ele ainda cuidava na época era... Ou seja, o pai e o avô faziam eles passar, Albert, dentro de todos os setores, antes de chegar na presidência do grupo. E nós teria um outro grupo aí que é milionário em Guarapuava, que a filha com 14 anos de idade foi lá para a almoxarifada para separar papel. Eu falei, o que ela fazia, moça? Eu falei, ela cataloga papel. Não quiser dar uma mesinha para a moça, não, ela tem que começar lá na almoxarifada, igual os estagiários começam. Assim, hoje, para você chamar a atenção de um colaborador, né, que a gente não fala funcionário, a gente fala colaborador, de um parceiro, para você dar o exemplo, né, você já passou pelo setor, né, você sabe chegar lá e dizer o que está certo e o que está errado, né? Exatamente, de todos os setores, isso não tem. E tem que passar pelos processos, tudo, né, tudo é processo na nossa vida. Então, dentro da empresa, né, eu lá no início comecei, né, com essa parte de limpeza, faxina e tal, até... passando pelos setores, vendedor e tal. Hoje, né, a gente está na administração, na gestão da empresa, né? Eu com a minha esposa já faz uns 10 anos que a gente está na gestão da empresa, né? Minha esposa na parte financeira, eu na parte de vendas, negócios, parcerias, né? E gerência de produção, gerência de entrega, né? Eu gosto disso, né? A gente, assim... Um dos segredos, eu vejo assim, né? Que o pessoal às vezes pergunta, qual que é o segredo para você, né? Mas, né, tá ali e tal. Eu disse, cara, o meu segredo é eu fazer o que eu amo, cara. É eu fazer o que eu gosto. Porque não adianta você tá ali fazendo algo que você não gosta, cara. Hoje, eu e a minha família, a gente vive a GP Todos. A gente ama tá ali. A gente gosta quando a gente celebra um pedido fechado, a gente celebra um contrato bem feito, a gente celebra uma entrega bem feita que o cliente dá o feedback e diz, gostei. A gente ama isso, né? A gente gosta disso, a gente chora pela empresa, né? Porque às vezes também nem tudo é mil maravilhas, a gente também tem as dificuldades, como todo mundo, entendeu? Então a gente vive isso. E esse é o segredo é você fazer aquilo que você gosta. Eu gosto de chegar lá na empresa e antes de eu sair, eu dar um pulo em cada setor. Vou lá no setor do andaime, vejo como que tá lá a parte de limpeza. Vou lá no setor de solda, serralheria, vejo como que tá, o que tá fazendo, como que vai sair. Vou lá na parte de comunicação visual, vejo as fachadas, né, que a gente tá produzindo, a comunicação visual, as letras, as chapas, o material. Saio dali, vou numa instalação. Uma equipe tá lá instalando uma placa, algo lá, eu vou lá, tudo certo. Eu gosto disso. Eu amo isso. Isso daí já faz 16 anos que eu vivo isso, né? Então é algo prazeroso, professor. Eu vou falar como cliente agora, não vou falar como amigo, nem convidado para o podcast. Eu acompanhei, né? Acho umas 3 obras ali no grupo Matos Leão, que você atendeu. E a gente é testemunha, Albert. Eu digo assim, só deixar bem claro, ainda o Albert não é patrocinador do programa, estamos fazendo propaganda da GP, né? Ainda não é propaganda, mas... É claro que cria um vínculo quando as pessoas me perguntam de outdoor, me perguntam de todo. Claro. Quem fala, cara, até a GP, o pessoal que está nos ouvindo não leva a mal, eu não lembro de outro. Mas o porquê que eu gravo isso aí? Porque eu chegava lá na obra do futebol há 3 anos atrás, o Albert estava na obra, né? O Albert estava me incomodando no sábado, professor, abre o colégio sábado, 8 horas da manhã, e você estava lá também, né? Não era o colaborador que estava lá, né? Os erros que você falou ali, gente, viu dificuldade, começa a fazer o buraco lá, pá, cai no poço, né? Poxa, aquela obra não vai ser entregue no prazo, né? Eu admiro o trabalho de vocês, eu morei com meu tio em Curitiba, que era engenheiro também, pelo amor de Deus, cara, né? Vocês têm uns desafios assim, começa uma obra, 20 dias de chuva, vem a placa que não era aquela placa. Exatamente. E assim, eu acho que esse contato, Albert, eu lembro que eu indiquei uma época uma imobiliária, a guria da imobiliária falou, que legal, ele veio aqui, ele mesmo veio aqui, ele atendeu. Claro que você não vai poder estar em todos os clientes ao mesmo tempo, mas quando você faz o que você gosta, como você falou, não para ser chavão, mas quando você coloca teu rosto, a tua cara em frente à empresa, agora eu não estou falando em pessoal, moral de dívida, tem muitos empresários que falam assim, não, porque o cara tem que ter o nome libado. Não adianta você ter o nome libado, não adianta você ser o nome forte na cidade, sendo que você não cumprimenta o colaborador teu. Exatamente, cara. Né? Esses dias eu vi um consultor do agronegócio, eu adorei.
Aí ele tava dando uma entrevista pro Ratinho, no podcast do Ratinho. Daí ele falou que ele chegava nas fazendas, os caras queriam consultoria na fazenda. Daí ele chegou, jantou, falou, agora vamos dar uma volta, que eu quero te apresentar a fazenda. Ele falou, não, o que você tem para me mostrar eu não quero ver. Aí ele falou, eu já estive aqui faz 2 dias. Aliás, o senhor não estava aqui, né? Daí ele começou a conversa, falou, não, mas é que você tem que ver todos os projetos que eu tenho, ele ia dar uma consultoria. Falou, a consultoria já está aqui, ó. Falou, primeiramente, enquanto os teus colaboradores, os peões da fazenda, continuar comendo o que eles comem e entregando mais de 5 cargas de boi por semana, só que não vai para frente, né? Então, assim, o que acontece? A gente entende que você... E a gente percebe que a gurizada que entra lá na GP, eles vão ficando. Tem vários conhecidos nossos lá dentro. Né? Eu falei, cara, o Albert, ele paga muito hora extra, precisa pesar ali, mas eles se doam pela empresa, né? Eles pegam o projeto e vão, né? E às vezes não precisa estar ali, tipo coach, né, Albert? Não precisa... Você não tá toda hora na rede social, fazendo, batendo sininho lá, gritando, né? Sim. Viu? É o exemplo do dia a dia. Exemplo do dia a dia, a convivência, né? A convivência, você saber puxar. Você saber gerir tudo isso, né? A parte pessoal, emocional e profissional, né? Então você saber diferenciar. Tem dia que o colaborador vai chegar lá e não tá legal. Sim. Entendeu? Então a gente tem que saber diferenciar, né? Dizer, não tá legal, tá ok, vamos fazer isso aqui, né? Aí tem aquele que chega no mesmo dia, não, motivado e tal, não, então você vai ficar aqui. É você gerir isso, saber diferenciar, né? Cada processo, diferenciar o que cada um pode fazer naquele dia, naquele momento, né? E eu gostar de pessoas. E eu gostar de pessoas. Você tem que gostar, você né? tem que conversar, você tem que gostar disso, né? Eu gosto de conversar contigo porque você falou uma palavra muito forte, que é vendedor. Nesses dias, meu piazinho queria que eu explicasse para ele qual que era o meu emprego. Ele falou, pai, você é professor, você é diretor, você é radialista, podcast, né? Marqueteiro, o que você é? Daí eu falei, o pai é vendedor, filho, né? O porquê vendedor? Porque não estou falando da venda do pacote, mas acho que o que você faz, Albert, é uma venda, né? O eu sempre falo, especialista em direito, especialista em administração, já vamos chegar lá que eu sei que você faz faculdade de ADM, né? E o especialista em vendas, tudo que você... Eu vejo pessoas que têm empresas ou têm projetos fantásticos na mão, né? Eu esses dias fui pegar algumas entrevistas, algumas palestras para o colégio, e eu falei, me passa o Instagram, daí a pessoa me mandou o Instagram pessoal, e no Instagram pessoal não tinha nada do trabalho dela. E eu tô falando uma pessoa da área da saúde, né? Da minha família, por isso estou citando. E eu olhei e fiquei pensando, falei, cara, ela é tão forte, ela tem tanto cliente, mas ela não tem uma postagem no Instagram dela dizendo o ramo de atividade. Entendeu? Mostrando o trabalho. Então, a gente sabe vender. Eu já fui confundido muitas vezes por querer, eu fui acusado assim, Albert, que eu gosto de aparecer. Né? O Éder dá um jeito de aparecer. As pessoas às vezes não entendem que é com isso que eu trabalho. Que o aparecer é vender. Estou vendendo. Né? Estou vendendo a minha imagem, vendendo o projeto, vendendo o trabalho. E quando a gente fala em amor, Albert, eu gostaria de fazer isso que a gente está fazendo. Eu continuo na rádio, normal. Só que poder ter um atraso de horário, poder trazer quem a gente quiser trazer. Né? Poder discutir, vamos falar da GP todos, mas vamos falar um pouco da vida pessoal do Albert, vamos falar de religião, vamos falar do casamento. Uma conversa, né? E você gostar. Né? E eu achei tão engraçado que esses dias um aluno do 8º ano, o Albert sabe que eu estou lá no Fera também, falou assim, professor, você ganha diferente? Eu falei, oi? Porque assim, você tem um monte de coisa e olha o meu, coitado, cara. Eu tenho que parar com esse mito também, que tem professor aí concursar que ganha 40, 50 mil por mês, gente, tá? Vamos parar de chamar tudo que é professor de pobre, né? Pelo amor de Deus. Ele falou assim, porque a gente sabe que professor não dá, olha o mito que criaram no Brasil, professor não dá dinheiro. Ele falou assim, você sempre tá animado. E eu fiquei refletindo depois. Eu lembrei, Albert, que já me ofertaram emprego na Flávia, você vai ter que largar as aulas. E eu dou uma aula em cada sala do Fera. Eu dou uma no sexto, uma no sétimo, uma no oitavo, uma no nono. Daí esses dias até o deputado Artagal falou, por que você entra em todas as salas? Você não cria vínculo com todo mundo? Eu falei, aí que você está enganado. Aí que eu crio. Né? Porque eu conheço todos os pais, todas as crianças. E quando você passa, que a gente está falando em momento de dificuldade, são justamente as pessoas que você acha que você se doa para eles. E eles que te devolvem isso. Né? Isso é verdade. Eles te devolvem. Quando você recebe. Daí eu falei, esse é o último ano que eu vou tentar acumular tudo. Vou parar de dar aula. Né? Aí eu recebi uma carta dos alunos, né? E me emocionei, não tenho vergonha de falar. Ele falou assim, pode estar dilacerado, mas nós nunca vamos esquecer, porque eles estão indo embora pro 3º, né? Que o professor Ederson estava com o olho dilacerado, mas falava, bom dia, meus amores. Né? Então, assim, você traz eles para o outro lado, e essas pessoas são, por exemplo,
Daqui a 5 anos é um empresário, daqui a 5 anos é um colaborador teu, daqui a 5 anos é a pessoa que está do teu lado. Hoje eu faço muito negócio com ex-aluno. Eu tenho 14 anos, né, de sala de aula. Sim. E falei que ia diminuir, agora o Albert tem um pequenininho no Fé lá, acabei de fechar uma tarde para dar aula de laboratório para os pequenininhos. Falei, cara, né? E o treino, né? O treino Batel também não é remunerado. Né? Eu me ofertei para estar lá. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso? Quando você, às vezes você está ganhando em outro lugar também, né, Albert? Sim, exatamente. Você não precisava ir numa obra sábado de manhã, né? Não. Né? Você podia estar em outro lugar. É verdade. Concorda comigo? Mas a responsabilidade de você estar ali, de você cuidar, de você amar ali o que você faz, isso te impulsiona, você tá ali, não tem jeito, né? Albert, acho legal também a gente falar, porque a gente tem o nome, né? E, claro, é característico que tem que ficar GP Todos. Mas não é só todo, né? Não. Hoje a GP tem comunicação visual, salvo engano, tendas... Locação de andaimes, construção civil. Andaime, olha, isso é um ponto legal. Começou como GP Todos, né? O nome GP Todos Mas hoje a gente já trabalha com comunicação visual. O que é a comunicação visual? Comunicação visual numa empresa é desde um pequeno adesivo até uma grande fachada. Olha só. Né? Hoje a gente desenvolve enormes projetos aí de fachadas, comunicação visual, tem inúmeros modelos, materiais que a gente trabalha, né? Para esse tipo de detalhe, negócio. Estrutura diferente, né? Vocês têm lá, eu achei legal esses dias que eu vi você postando, materiais diferentes, né, Albert? Sim, inúmeros materiais diferentes, né? Hoje, antigamente, né? Hoje tudo evoluiu, hoje é tudo tecnologia, né? Antigamente você era muito limitado a um trabalho para você desenvolver uma placa, algo do tipo. Hoje não, hoje tem uma imensidão de materiais que você pode trabalhar. Modelos diferentes, tipo de letras, tipo de iluminação, hoje o LED, neon LED, tudo, né? Ó, isso aqui, sabe? Sim. Detalhes que fazem toda a diferença num projeto. Sim. Né? Então a parte da comunicação visual, ela vem, né? Já faz anos que a gente trabalha com isso, né? Mas e a gente tem evoluído, trazendo tecnologias, máquinas, né? Equipamentos que nos tragam um acabamento melhor, uma rapidez de produtividade, né? Então isso a gente tem. E você sabe que eu quero te lançar mais um desafio, Albert. Eu gravei um vídeo lá essa semana para te mandar de um pessoal dos Estados Unidos que eles têm o espaço, né, do podcast aqui. Aí eles têm tipo como se fosse um fio. Larga, entrevista o Albert aqui com o fundo da tua empresa. Aí amanhã vem ali, ó. Agora vamos citar outro mercado, para o pessoal não quer achar, o Parteco da Oposto agora. Estava falando do Maurício agora há pouco. Aí largou, caiu aqui, cara, daí o cara no final ele tirou 2 grampinhos, recolheu e levou embora. E é um material que não é um tecido, nós vamos estudar, que é lá o que é. Então você veja bem, isso você faz também, né? Faz tudo. Ou seja, às vezes o pessoal acha que tem que chegar aqui para montar 3, 4 estúdios. Eu já vi acontecer isso. Sabe, antigamente você sabia que aqui a gente chamava podcast, tudo era TV, né? Eles tinham várias paredes, um ambiente gigante, porque eles tinham. Olha que loucura! Eles tinham, né, várias banners no fundo, e na época não se tinha isso né, o que a gente pode adaptar. Então você também adapta, né? Fachada, estrutura, colégio para fazer a parte interna, a parte visual. Né? Identificações, placas de identificações, adesivos, plotagens, né? A fachada do próprio negócio, né? Tudo isso também envolve sonho, né? Um dia a gente sonhou também em trabalhar com isso, assim como o empreendedor, o empresário que vai montar a sua loja, né? Ou que vai evoluir de uma sala menor para uma maior, sonhou, poxa, um dia eu vou ter uma fachada daquele jeito, igual daquela loja tal, igual daquele mercado tal, com aquelas letras bonitas. Aonde vai procurar? Vai procurar com a GP Todos, né? Sim. Vai lá, e outro detalhe importante, hoje, vamos dizer, o cara tá com uma ideia. Sim. Ele chega na GP Todos com a ideia dele, você tem a equipe que vai direcionar desde, como eu falei, a identidade visual, fazer a logo, o posicionamento, qual material deve ser usado, às vezes as cores. Sugestões. Né? Sugestão, isso é importante, as cores. Projeto. Então a gente começa geralmente na ideia do cliente. O cliente chega para mim mesmo, que sou eu que atendo, eu vou pessoalmente nas obras, eu vou atender o cliente. Chega, Albert, eu tô com uma ideia de abrir essa loja, pensei em fazer isso. A primeira pergunta que eu faço, você tem a tua logo, tem teu projeto? Não tenho nada. Eu disse, então é comigo mesmo. A gente vai começar do zero. A gente começa do zero, desenvolve primeiro a marca, a logo, a identidade visual da empresa. Em cima disso um projeto, né, para elaborar uma fachada, uma placa, né, algo no tipo, e desenvolve toda a parte da comunicação visual daquela empresa. Seja um pequeno comércio, uma mercearia, ou um mercado, uma rede, né, um grupo, uma grande empresa, a gente está lá. Né? A gente trabalha
Guarapuava, toda a região do Paraná, Olha aí, ó. Santa Catarina. Agora, esse tempo atrás, fizemos um trabalho até em São Paulo. A gente começa a expandir. E começa a expandir. Até então, porque o teu ramo você pode entregar nos lugares, né? Posso entregar nos Não, e esse é ponto que eu acho interessante, porque a gente já trabalhei muito com o Marte, né? E o Pedro, que é nosso companheiro, que a gente ficou um mês discutindo essa logo que você está vendo aqui. Né? Primeiro, que nem você falou, por que estou dando esse exemplo? O meu era Professor Ederson Podcast e eu penso matando uma madrugada toda. Eu falei, não, vai tirar o Professor Ederson com o meu e-mail. Eu falei, o que tem a ver teu e-mail, cara? Meu e-mail é Professor Ederson, me conhece? Não. Aí nós tivemos uma outra ideia lá. O podcast não é local só, ele é local, mas ele pode pegar como celular região, daí tinha ali o Guarapuava. Pedro, por que Guarapuava? Eu falei que eu sou de Guarapuava. Né? Então assim, às vezes o cara tá com a ideia, mas uma pessoa de fora consegue dar um direcionamento melhor. E você sabe isso na GP, né? Tipo, pô, cara, tira o Guarapuava ali, cara, você vai atender, daqui a pouco você vai trazer agora vai vir o vereador do Pinhão da entrevista, né? Exatamente. Então assim, conecta a Guarapuava. Poxa, mas o cara do Pinhão tá na entrevista com Guarapuava, né? Exatamente. Então o que acontece? Essa parte de você fazer tanto a parte visual quanto a ideia do nome, do trabalho, tem uma equipe dentro. Uma equipe dentro direcionada para isso, né? A gente trabalha com o setor de arte finalista, onde desenvolve toda essa parte, elabora toda essa parte da criatividade. Sim. Né? Que isso é tudo criatividade. Isso é novo, né? Tudo dentro novo. da GP, né? Dentro da GP é tudo novo. Então o que a gente trabalha? A gente trabalha com essa parte arquitetônica do projeto, né? Então, digamos assim, não é só eu fazer no computador ali uma fachada enorme. Eu preciso ver se aquela estrutura, onde ela quer, aguenta. Sim. Suporta o peso, suporta a dimensão, bater medidas, tudo isso. Então, todo esse projeto, esse detalhamento técnico, a gente faz. A gente faz a visita técnica, faz o detalhamento, elabora o projeto, a arte, as cores, combinações, tudo isso a gente elabora, né? Esse é um projeto completo e complexo de fazer também, né? Viu, o tempo começa a voar quando o bate-papo tá bom, mas eu não quero finalizar sem falar da faculdade. E você tem 2 Enês, né? Cuidando da GP, nós temos hoje dentro diretamente 15 colaboradores direto, mas tem mais os indiretos que a gente sabe. Terceirizados. Né? Terceirizado. Tem lá os seus projetos sociais na igreja e resolveu fazer o curso de administração de empresas. Também fazer mais o curso na faculdade de administração. Então, tem gente que chega para mim e diz, cara, como que você consegue? Né? Onde você encontra tempo? Né? Mas assim, para mim foi um desafio. Né? Foi um desafio, depois de uma conversa com um grande amigo meu, ele me incentivou bastante a iniciar uma faculdade. Disse, você precisa fazer uma faculdade e tal. Eu disse, não, tudo bem, vamos fazer. E iniciei a faculdade de administração, a faculdade de Guarapuava. Né? Excelente curso, não me arrependo nem um dia de não ter começado. Me arrependo de não ter iniciado antes. Porque assim, eu vou te falar abertamente, já falei para os professores, alguns professores, até inclusive eu quero deixar um abraço aqui para todos os professores do curso de administração e contábeis da faculdade de Guarapuava. Excelentes profissionais. Por favor, professor lá, né, também. Me deixa um abraço pro Duda. Deixa um abraço pro coordenador do curso de administração. Duda, um abraço. Lelique, professora Rita, e aí vai, né? Professora Jaine, professora Dayana. Valdir Michels tem caminhada, economia. Então, assim, uma equipe sensacional. Eu, assim, você tem um arrependimento que diz de eu não ter iniciado antes. Porque isso eu falo para você abertamente, né? Que tem coisas que eu aprendo à noite na faculdade e já boto em prática no outro dia de manhã na minha empresa. E isso não tem preço. Entendeu? O que acontece? Agora, essa semana, inclusive, eu tive aulas de psicologia, né? Tem a matéria lá de administração psicologia e a psicologia organizacional. O que a empresa faz pensando no emocional do colaborador, no ambiente de trabalho acolhedor, num ambiente de trabalho que coopere com o colaborador. Tudo isso eu saio da faculdade pensando. No outro dia eu chego lá e digo para minha gerente, viu, a gente deveria tomar uma estratégia assim, pensar assim, aquele faltou de novo, faltou? Por que será que ele faltou? Vamos chamar ele para uma conversa. Poxa, sabe, difícil entendeu? isso, hein? A galera manda direto para RH, cara. Entendeu? Entendeu? Porque para a empresa é muito fácil.
entendeu? Para a empresa o caminho mais fácil é chegar e dizer assim, não, vai lá na RH, lá, assina que tem que assinar e vamos achar outro. Só que você ganha a lealdade desse cara, da maneira que você age. Entendeu? Isso é você gerir a empresa de uma maneira que você se preocupe. Fazendo isso, o teu colaborador... Olha, ela respondeu a perguntinha, eu falei, cara, aquela gurizada contigo, sexta, sábado, domingo, né? Correndo atrás, batendo em cima. O ambiente, né? O ambiente tem que se tornar favorável. O Pedro já me cobrou várias vezes projetos. A gente, na verdade, tem uma parceria. Ele, pô, nós vamos começar logo esse projeto. Eu falei, Pedro, quando a gente não tiver a segurança de 3 meses para arcar, porque assim, já aconteceu no começo de, cara, vai chegar a data do recebimento, né? A gente não tem convívio direto, ele tem que saber que ele vai receber, mas ele também tem que saber que ele pode dar opinião. Por exemplo, eles lançaram minha logo, uma arte final sem a minha aprovação final. Porque eles já tinham formatado a minha ideia, tinham entendido e falaram, viu, esse louco aí vai querer... Então, assim, essa liberdade tem gente que pira, né? Pá, tira do ar, né? Viu? Então, o que acontece? Essa maneira que você vem trazendo, né? É legal a gente parafrasear aqui Steve Jobs, né? Os 2 livros dele tem 2 coisas que chamam a atenção. Que ele foi o primeiro a abrir espaço com puff dentro da empresa e arrancou o ponto. Né? Ele falou que ele confiava tanto na equipe dele que a equipe dele sabia o horário de trabalhar. E ele queria o resultado final. Sim. Né? Exatamente. Ele sempre falava isso. E quando ele pergunta que é algo que tem tudo a ver com a tua empresa, que é o marketing. Né? Que perguntava para ele se a Apple foi investido mesmo 80% em propaganda e 20% em produto, e é um produto muito bom, né? Muito bom. Ele fala, sim, foi investido. Se tem algum arrependimento, me arrependo de não ter investido 98% em propaganda. Né? Porque o dinheiro da propaganda trouxe investimento para investir em ciência e tecnologia. Exatamente. E o pessoal não entende isso, né? Quando vai fazer o orçamento, o pessoal não reclama, fala, pô, cara, tudo isso. Tem isso também, né? Tem dessa... Só que daí ele já abrange outras coisas, né? Que nem qualidade material, custo operacional, né? Então tudo isso é um ramo que sai ali do teu orçamento, do teu valor, né? Então falando ali da faculdade, foi um desafio que a gente topou e a gente e eu tô motivado e a gente vai. Que bom, essa motivação ela é importante porque a Guarapuava ela tem essa característica, é para vocês mesmo. Exatamente, né? Não, e eu ensino ali que nem no meu curso ali, né, que é a administração e contábeis também é da mesma forma. Sim. É uma metodologia híbrida, né? Então você estuda 3 dias na semana. Olha só. Né? Então assim, segunda, terça e quarta à noite, né? Porque a maioria do pessoal já está no mercado de trabalho, né? Já está no mercado de trabalho e é uma maneira prática de você fazer e ter o seu ensino superior, né? Então, para mim foi excelente, está sendo muito bom para minha empresa, para o meu negócio, pro meu ramo, isso está sendo excelente. Então, Albert, a gente queria agradecer imensamente, né? Você ceder o teu tempo aí para estar ali numa sexta-feira, com todo o seu horário, mas é legal, eu anotei aqui 45 anos do GP Todos, 52 anos de Trator Sol não, o Zico Motosserra 52, e agora fui comprar um brinde esses dias e descobri que a relojaria, acho que é a Pérola, né? 62 anos, né? Então a gente tá trazendo o pessoal. E o Guarapuava cresceu, né? O Guarapuava se desenvolveu, mas é legal a gente falar dessas logos e dessas marcas, né? Consolidadas. Né? Eu trouxe até um bonezinho aqui, a gente vai deixar. Uns brindes pra vocês aí. E a gente vai fazer um sorteio também, viu? Depois a gente vai lá e fazer um sorteio no Instagram, Pedro. Olha tipo, aí, quarta-feira, quem seguir a GP Todos ou deixar uma frase legal lá, a gente pode passar na GP e retirar um boné. Pode retirar um boné lá. Não liga que eu tenho essa mania aqui. Não, pode. A gente vai. 45 anos de história, 45 anos de mercado de trabalho aberto aí na cidade. Espero, né, passar da minha geração para os meus filhos, não acaba aqui e eu acredito que isso ainda vai... E abrindo mais um leque agora. Abrindo mais um leque, a gente vai crescer ainda mais. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado sempre pela alegria, pela energia e pelo exemplo que você traz para nós aí. Obrigado, professor. É sempre satisfação estar com você aí. Um abraço. Um abraço a todos aí.